Seja bem-vindo a uma reportagem total de mais uma corrida Dia do Pai, realizada precisamente na véspera desse importante evento social na cidade do Porto. Realização da Run Porto, que apostava numa grande participação para esta prova eminentemente popular, que também tinha a componente de alta competição a coadjuvar o espetáculo que era dado nas ruas pela presença de toda esta gente num dia de muito sol e de excelentes condições para a prática do desporto ao ar livre. No fundo, a mensagem que mais uma vez passava no aquecimento para a competição, feito sempre com alegria e com uma grande presença feminina, a pontuar a marcação de um dia que celebra a virtude da paternidade. Momentos iniciais de mais uma prova da organização da Run Porto, que faz aqui a sua primeira grande aposta neste ano, depois de ter estado na meia maratona Manuela Machado em Viana do Castelo a ajudar à organização, e aqui esta prova a ter já também um passado com muita experiência, permitindo o lançamento desta corrida que tinha um percurso muito central nas ruas do Porto. Aqui a mascote da organização, o Runito, como é conhecido, partida junto ao Parque da Cidade, na Avenida da Boa Vista, e um percurso muito central, tornando a prova bastante emblemática dentro da cidade invicta. Aqui o retorno logo após os primeiros momentos da competição, uma passagem pela Avenida de Montevideo, passagem obrigatória pela Avenida do Brasil e a Avenida da Boa Vista depois a ser muito central em relação a esta prova, que tinha também uma vertente da caminhada, juntamente com a corrida principal com 10 km de extensão e, portanto, essa partida e finalização junto ao Parque da Cidade, um dos mais emblemáticos lugares da cidade do Porto e do país inteiro, se quisermos ver a relação entre um grande espaço verde e uma cidade das mais importantes de Portugal. Aqui temos a partida para a competição. Os atletas de elite rapidamente a colocarem-se na frente da prova. Foi Bruno Albuquerque, agora com a camisola do Sporting, que se colocou de imediato na marcação do ritmo. Falamos aqui de um atleta de excelente valia, de um atleta esperançoso, ainda muito jovem, nascido em janeiro de 1989, que o ano passado esteve presente por Portugal nos Campeonatos da Europa de pista coberta em Paris, tendo tido depois problemas no lançamento da temporada. O Bruno Albuquerque acabou por sofrer uma operação, uma lesão no tendão de Aquiles, perdeu praticamente toda a época ao ar livre, e neste regresso da temporada de estrada, que se cumpre em Portugal normalmente a partir de outubro e vai prolongar-se até finais de abril, maio, e aqui no Porto, em especial em junho também, com a corrida Festas da Cidade, o Bruno Albuquerque apostou claramente a partir daí em realizar provas de distâncias mais longas, significativas de uma mudança de paradigma na sua carreira. Muita gente na prova de massa, mas quanto à elite era Bruno Albuquerque que seguia no comando, com rápida réplica de outros dois principais candidatos e dois veteranos, cada um dentro de uma faixa etária específica, mas habituados a correrem aqui nas provas do Porto, Rui Pedro Silva e Paulo Gomes. O lado feminino também conseguiu concitar a presença de atletas de valia, sobretudo as duas atletas do maratona, Leonor Carneiro e Daniela Cunha, mas também Sónia Fernandes, atleta que está agora no Sport Lisboa Benfica. Uma história de facto semelhante àquela que liga as carreiras da Sónia Fernandes e do Bruno Albuquerque. Ambos foram atletas do Futebol Clube do Porto até há 2 épocas. Ela, a Sónia Fernandes, passou para o Grecas com o fim da secção de atletismo do Futebol Clube do Porto. O Bruno Albuquerque, atleta muito prometedor, foi imediatamente aliciado pelo Sporting Clube de Portugal. Aqui vemos já os 3 citados atletas na frente, ainda na companhia inicial de Luís Mendes e Manuel de Sousa. Luís Mendes, atleta do Ciclones, um atleta bastante prometedor, e Manuel de Sousa, atleta de Argoncilho. No lado feminino, rapidamente, a Leonor Carneiro e a Daniela Cunha, 2 atletas de maratona, tomavam as rédeas da competição, sendo que Leonor Carneiro é uma veterana que tem ainda uma folha de serviço importante no atletismo português para cumprir, ao que tudo indica. Daniela Cunha, uma das atletas jovens mais esperançosas nas distâncias longas em Portugal, que vem mantendo no lado feminino um padrão de resultados em termos internacionais superior àquele que ocorre no lado masculino. Frente à prova, onde vamos vendo então esses atletas que estavam na marcação do ritmo. Paulo Gomes, aqui com o número 184, um atleta que correu a Maratona do Porto há 2 épocas, falhando por muito pouco o mínimo para os campeonatos do mundo. Atleta que vai cumprir em maio os 39 anos de idade, nem mais nem menos. Aqui a frente da corrida masculina comparada com a frente da corrida feminina. Rui Pedro Silva, já referenciámos, é também um veterano, de certa maneira, mas o atleta mais jovem fará a 6 de maio igualmente os 31 anos de idade. Um atleta que teve problemas na época passada também com lesões,
ele que vem sendo o mais completo fundista português das distâncias longas desde há muitos anos a esta parte, mas veio recuperando muito bem nesta nova temporada. Rui Pedro Silva acabou por ter um problema em relação à sua inscrição para a nova época entre dois clubes, como sempre, com o Forlimpa e o Maratona, no que respeita às distâncias longas. Acabou por ficar como atleta individual, regressou na Volta a Paranhos, na cidade do Porto, 54ª edição dessa mítica prova da Invicta que Rui Pedro Silva acabaria por ganhar, e depois esteve logo de imediato na São Silvestre de Braga, onde acabaria por ficar em segundo lugar, batido por um fortíssimo queniano, Ivan Skiplagat, na altura. Foi um bom regresso de Rui Pedro Silva à competição, que se veio a prolongar pelo mês de janeiro. Isto quando na frente da prova masculina ainda tínhamos a presença do Manuel Sousa, do Luís Mendes e o José Dias do EDP, portanto da Casa Pessoal da EDP, a ficar já um pouco mais para trás, atleta que acabaria por concluir na 6ª posição da classificação geral masculina. Havia aqui um jovem também bastante prometedor, um atleta do Ciclones, que foi campeão nacional de sub-23 nos nacionais de estrada que tiveram lugar em Benavente, a 15 de janeiro. Falamos do Luís Mendes, atleta nascido em junho de 1990, ficou em 30º lugar então, mas foi o campeão de sub-23 e acabaria por ser também em pista o campeão nacional de 3.000 metros nas Esperanças, em pista coberta. Portanto, uma boa temporada para Luís Mendes, vinha aqui ficando ainda na disputa do pódio, o atleta que neste momento se encontra em 4º lugar na competição, numa fase em que começava um pouco a ceder depois do esforço de marcação de ritmo de Bruno Albuquerque. Os rivais mais experientes conseguiam aguentar à frente da prova e os outros atletas tinham tendência para perder posições. Ainda apesar de tudo, a resistência por parte do atleta do Ciclones, mais algumas centenas de metros, ficando depois a decisão para os atletas mais experientes nesta competição. Rui Pedro Silva, que obviamente face à sua velocidade final tinha aqui um prognóstico de favoritismo, que no entanto por vezes tem sido contestado por Paulo Gomes ao melhor nível. No lado feminino mantinha-se esta dupla do Maratona separada por alguns atletas masculinos, como sempre, quando vamos vendo aqui uma situação que nos coloca dentro do percurso, um croquis que nos coloca dentro do percurso em relação ao avanço que os atletas tinham para a linha da meta. Aqui também a situação clara de haver muita gente ainda na fase inicial da prova, quando os atletas mais avançados, e até falamos de alguns populares, estavam já a caminho da conclusão da competição. Em plena avenida de Montevideo, voltamos àquele que era o quarteto da frente, a manter-se inamovível. No lado feminino, Sónia Fernandes a não conseguir aproximar-se das atletas do Maratona. E aqui na Avenida do Brasil caminhava-se para a conclusão desta prova do Dia do Pai, com tudo em aberto quanto ao vencedor. Tudo em aberto, que acabaria por ter essa perda de um homem na parte mais adiantada. Bruno Albuquerque vai manter este esforço. O Luís Mendes ainda está aqui colado, mas o Sportingista acabaria por pagar um pouco o esforço de marcação de ritmo em toda a competição. A caminhada dava os seus primeiros passos para muita gente, num domingo, de facto, que convidava a estar ao ar livre, sobretudo aqui na zona da Ribeirinha do Porto, de uma beleza extraordinária e num dia extremamente calmo que já fazia anunciar a primavera. Não fazia anunciar, infelizmente, o desenlace que se veio a saber no final da prova, já que no lançamento da competição tinha sido feito um voto para o rápido restabelecimento de António Leitão, um grande atleta português, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1984, que se encontrava há mais de um mês hospitalizado no Hospital de Santo António, no Porto, com problemas decorrentes de uma doença crónica que vinha mantendo há muitos anos. Infelizmente, no final da prova, vir-se a saber que António Leitão não tinha terminado o dia na véspera do Dia do Pai e no dia da corrida do Dia do Pai.